CFMC no cinema. Oh, Commander Bond. Call me James. It's 5 days to Alaska. Fala galera, estamos começando mais uma edição do CFMC no Cinema, um podcast do site Cultura Pop Rigor. Eu sou o Mark. Eu sou a Adri. E hoje nós vamos para a segunda parte do especial 007, onde vamos comentar todos os 7 filmes da fase Rosemary. Sim. Foram 7 filmes, foi o ator que interpretou 007 por mais tempo, 12 anos. Sim. 1973 a 1985. Sim, dá até pra acompanhar ele começar ficando meio coroa. Sim. Aliás, o que está acontecendo com o Craig, né? O Craig que também, né? Já tá há um tempo, né? Não tanto quanto Pô, o primeiro filme né? do Craig foi 2008. Acho que sim, né? Peraí, deixa eu confirmar. Em 2006, já tá até, mas não foram tantos filmes, né? Porque os filmes não estão sendo feitos assim, um atrás do outro. Porque entre 1960 e 1970 faziam quase, praticamente todo mesmo ano. espaço, né? Agora... O Sean Connery, os filmes do Sean Connery mesmo, no início era um todo ano outro, saía um. Aí depois aumentou o espaço para 2 anos. Sim. Aí durante a fase Rosemary foi assim. O primeiro saiu em 73, aí um ano depois já teve o segundo, aí foi o maior espaço de tempo de 3 anos, que esse é o terceiro em 77, mas daí passou a ser de 2 em 2 anos. Os dois Ultimate Down também foi de 2 em 2 anos. Aí depois houve um grande hiato, e aí o do Pierce Brosnan acho que foi de 3 em 3 anos. E aí o do Craig, houve espaço. O espaçamento maior. Só fez 4 filmes. Isso é Cassino Royale de 2006. E agora vai sair o 5º. O Quantum of Solace já é 2008, ou seja, 2 anos depois. E assim vai ter os espaçamentos maior, né? O Skyfall já é 4 anos depois, 2012. Aí a gente nem pensa, né? Parece que aí acontece isso, né? O Roger Moore fez mais, não é porque foi ali, mas o espaço de tempo também do Craig também já tá ficando retivozão também. Se fosse na Cavaleira, já estaria no 9º filme. Sim. Mas então o Rosemary não é mais o ator que interpretou 007 por mais tempo, mas é o que tem mais filmes. 7 filmes, né? Que o Sean Connery, dentro da franquia oficial, fez 6. Roger Moore foi o primeiro contato de muita gente com a franquia 007. Eu não me lembro mais qual que eu assisti primeiro, mas provavelmente deve ter sido algum deles, porque a sessão da tarde sessão de sábado, passava sempre 4 filmes 007. O único que o Sean Connery que eu me lembro que passava era Os Diamantes São Eternos. O restante eram sempre 3 do Roger Moore. O 007 Vive e Deixe Morrer, 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro, 007 Espião que Me Amava. Era o 007 preferido da infância de muita gente, inclusive da minha. Eu me lembro que dizia que não foi óbvio, eu tinha visto apenas um filme. Né? Os filmes
Pierce Brosnan, eu assisti no cinema. Sim, já estavam mais velhos. É. E eu até entendo mesmo, né, que os filmes do Pódio, a maioria tem um apelo maior com criança do que os outros filmes. Sim. É um 007 mais engraçadinho, mais cômico. Tem né? várias piadinhas, e humor bem bobinho, né, na verdade, né? Porque assim, o humor sempre teve em toda a franquia, né? Todos os filmes do 007 em algum grau vai ter algum humor, uns mais, outros menos, né? Mas o do Roger Moore é um humor mais bobinho, assim, até meio ingênuo, assim. A maioria, o humor, assim, vem do 007, que é tipo cínico, faz umas observações. Como a gente disse, assim, muito antes do Steven Seagal, ele só fazia umas observações quando morriam os vilões. Ela muito antes do Steven Seagal, do Schwarzenegger. Sim, ele já sabia chamar uma choradinha. Mas na fase Moore, não. Na fase Moore acontece algumas coisas assim, é tipo autoparódia. Sim, Às vezes parece que você está vendo um Austin Powers, alguma paródia um Johnny English. Alguma paródia do próprio 007, porque aí vai além das tiradinhas do 007, né? São situações, né? Umas coisas que acontecem durante os filmes que parece mais uma paródia, né? Algumas até te tiram do filme, porque tem uns filmes, né, que são mais sérios, mas em algum momento tem alguma piada. Tem alguma piada, você fica, nossa, o que você está fazendo aí, né? Nossa, assim, nos filmes do Sean Connery mesmo, o único momento, assim, besta mesmo que eu me lembro é o Sean Connery virando japonês, que poderia estar num filme do exatamente, já era um prenúncio. E aí depois os diamantes, né? Os dois últimos Sean os dois Connery, últimos já meio que, né, já anunciava como seria essa fase, né? Que começou em 1973 com 007 Viva e Deixe Morrer. Que é aquilo, né? Somos apresentados o 007 do Roger Moore, que é um 007 mais cômico, menos sisudo, né? Que o Roger Moore não interpreta assim. O Sean Connery interpretava assim, de uma forma, com uma seriedade, mesmo nos Diamantes São Eternos, mesmo nos momentos cômicos, sabe? O Roger Moore parece que quer piscar para a câmera. Ele já faz de um jeito assim meio gaiato mesmo. E aí também temos bastante mocamp, uns filmes mais, outros menos. Pô, nesse aqui tem várias. Nossa. Várias. Esse primeiro aí é um dos mais, assim... Outra característica também dessa fase do Roger Moore é que os filmes, eles tentam pegar carona em algumas modinhas que reinavam no cinema na época, né? Quase todos os filmes. E o 007 Viva e Deixe Morrer é um deles. E ele tenta pegar carona no quê? No movimento Blaxploitation, né? Que estava ali em alta nessa época mesmo, em 1973, época de filmes como Shaft, que eram, né, filmes estrelados por atores negros. E os vilões geralmente eram brancos. E esse 007 aqui, ele pode-se dizer, um filme Blaxploitation, mas ao contrário. Eles tentaram aí surfar nessa onda, né, e tal, nos filmes com elencos negros, coisa e tal, mas é que eles não pegaram assim a minúcia, né, o detalhe, né, que era
pô, que nesses filmes você tinha protagonistas negros, ou né, o vilão ou era negro também, ou eram brancos, né? Muito comumente eram brancos. Aí eles pegam e fazem um filme que, né, os vilões são negros e você tem o protagonista branco. Então, assim, não é black exploitation, é só racista mesmo. Ou seja, nenhuma novidade. Nossa, assim, é coisa nossa, é muito não, exatamente. Ele, pô, é todo errado assim mesmo, mas é um errado de uma forma tonta, assim, né? Que, porra, que eu nem sei se nem que ele tenha sido intencional, acho que é só porque, pô, é aquele negócio, né? Feito pro branco e eles simplesmente foram tontos, sabe? Nós temos aqui o vilão principal, né? Que é um personagem negro, interpretado pelo Iepet Koto, do Lari. Ele tem duas identidades, né? Sim. Ele é presidente de uma ilha lá no... E também ele tem a identidade, né, de um criminoso, né, chamado Mr. Big, né, lá no rádio. Aí, pô, assim, é muito caiu o 007 vai investigar lá no rádio, assim, e aí é um lance assim como se pô, todos os negros trabalham para esse cara. Exatamente. É tipo o 007 entra no lugar, os caras estão se comunicando pelo rádio. Por isso que eu falo, que é tipo assim, é racista não porque o vilão é negro, né? Não é isso, mas porque, pô, ao contrário do que acontece, você pode pegar qualquer outro filme do 007, sempre tem as organizações, coisa e tal. Mas não acontece essa parada assim, nossa, todo mundo que tá à volta trabalha pra organização. Ali não, todo quanto é negro era trabalhando pra organização, sabe? É o engraçado. Todo mundo virar, sabe? Sabe? Ou seja, todos os negros do Harlem trabalhavam pra organização, sabe? Porra, muito errado mesmo. Esse aí chega a dar vergonha alheia, assim. Pô, principalmente assim, porque é muito bobo, né? Sim, exatamente, essa parada. Exatamente, não é por isso. Nos outros filmes não tem essas paradas, assim. Pô, nossa, todo mundo que cruza o caminho do bonde é criminoso, né? Pra estar a serviço da organização criminosa. Ali não, ali todo negro que aparece você já sabe. Daqui a pouco vai virar e ligar o comunicador e falar com os criminosos. Tem só uns dois no filme que não trabalham com o cara, né? Muita gente lá, e tem o camarada lá na ilha também, né? E é só. Todo afro-americano trabalha com o Mr. Big. Pô, aí tem outras coisas caricatas também, né? Tem o voodoo lá na ilha. Nossa, puxado. Mas, né? Para não dizer que principalmente também tem tiração de onda com os caipiras, né? Que nesse filme aqui que tem, né, um dos personagens mais chatos de toda a franquia, que apareceu em 2 filmes, eu não sei o que estavam pretendendo. Isso que eu não entendo, porque tipo assim, ele aparecer nesse filme, embora seja um saco também, é um personagem insuportável, mas até entendo, né, porque tá essa parada de, tem vários mesmos filmes, mas bota esse personagem, né, o caipira, na redneck e coisa e tal, né, mas agora, por que voltar os outros não faz sentido. Mas pode tentar tornar ele sidekick do bonde. Meu Deus. Que é o xerife lá no... o xerife, esqueci como foi o nome dele, Pepe, assim. Que no filme, né, tem uma longa perseguição de barco, que aí vai envolver toda uma polícia caipira, e aí esse cara tá liderando, né? Então... Nossa, mas o personagem é satíssimo. Sim. E essa longa perseguição dura uns 20 e poucos minutos.
que é uma característica também dessa fase do Asimov, que até cenas assim de perseguição assim, muitas vezes ficam desinteressantes. Não, essa fase são longas, tem muita palhaçada no meio. Essa fase do Asimov tem até tem menos ação do que a do Sean Connery, por exemplo, porque exatamente porque tem muita palhaçada no meio assim nas coisas, então até cenas que poderiam ser de ação, mas é toda hora cortada por alguma palhaçada, coisa e tal, e que aí, essa cena de perseguição mesmo, é coisa que, tem hora que parece que eles estão lá só passeando, né? Porque é tanta palhaçada assim, volta que não tem nada de empolgante, né? Poucas cenas desse filme, talvez o 007 correndo por cima dos crocodilos. É pouca coisa demais. Bem pouco inspirado assim, né? Sim, também não podemos esquecer outro momento, né? No final, o vilão explodindo igual um balão. Nossa. Quando eu era garoto, eu achava essa cena fantástica. Mas é isso. Me desculpa, mas eu acho que só criança acha isso legal. Mas assistir isso hoje em dia em HD, né? Nossa, é feio demais. Nossa, que ideia ridícula, né? Bom, então, esse primeiro filme é dirigido pelo Guy Ritchie, que foi o diretor do Goldfinger, e também tinha dirigido o anterior, né? Os Diamantes São Eternos. Ele, inclusive, muitas similaridades com os Diamantes São Eternos, que é um bobo, né? Já começa no início com aquele enterro que vira festa. E, incrível, os caras matavam os agentes da mesma forma. Sim. Né? Que o filme abre com a morte de 3 agentes, o 007 vai investigar essas mortes. E aí todo um cortejo participa no assassinato que a gente Nossa, a organização do cara é imensa. Enorme. Aí o roteiro é do Tom Mankiewicz e onde que é o principal aqui no filme é Gene Seymour, né? Esse que usa ali nos anos 70. Sim, aí no caso a percussão é do Blackfishing, né? Porque eles não chegam a dizer que é negro, não, mas botam uma maquiagem lá mais escura, que você tá vendo claramente que é uma maquiagem, né, alguns tons mais escuros, não sei, provavelmente a intenção deles é dar a entender que tipo é uma mestiça, né, alguma coisa assim, não chega a ser desfalado, né, mas você vê que claramente tá uma maquiagem ali, uns tons mais escuros. Não é nada oficial, mas eu li que o Mankiewicz queria aquela cantora Diana Ross no papel, mas aí os produtores vetaram. Não sei se mais nada oficial, né? Mas a melhor coisa do filme é a música no início. Sim, né? Sim, com certeza. Live Let and Die, interpretada pelo Paul McCartney, que é até uma música que podemos dizer que sobressaiu a franquia, né? Sim. Depois teve até a regravação do Guns N' Roses. Sim, não é uma música tão associada ao filme, né? Porque normalmente tem, né, várias outras que são bem famosas também, mas associadas à música de um filme de 007. Né? Nesse caso, não. Deve ter gente até que nem sabe que é. Mas realmente é muito melhor que o filme. Né? Devia estar num filme melhor. Lembrei do nome do delegado, J.W. Pepper. E ele vai voltar no próximo filme. ...007 contra o homem com a pistola de ouro. Um filme de muitos trocadilhos.
Pô, tem uma bronca de 007 que eu tô no Capitólio hoje, né? Quando eu era garoto, me divertia. Mas hoje eu tenho uma Você cresceu, bronca ficou com ele, amargo. porque é um filme que tinha potencial, Sim, sim. muito potencial, né? Porque, pô, pra começar, o vilão, né? O Scaramanga é interpretado pelo Christopher Lee, né? Porra, ator foda, né? Conde Drácula. Sim. E é um personagem interessante, né? Um arqui-inimigo muito interessante para o Bond, Ele né? é uma espécie de, né, os bons, uma espécie de rival, né? De rival, é um né, vilão, quase, é né? charmoso. Aí tem, né, o lance das armas, né, ou seja, que a ideia, né, dele querer duelar com o Bond é uma coisa interessante, só que a execução, assim, no filme... Pô, a execução, o final deixa muito a desejar. Poderia ter sido pelo menos um final lá Velho Oeste, né? Que o Scaramanga, ele tem a mania de, né, de levar seus rivais para lá na ilha dele, onde ele tem digamos, uma sala de perigo, né? Para onde ele leva o seu rival e onde vai ter um duelo ali, né? Onde um fica esperando o melhor momento para atacar o outro, né? E o interessante é que o Scaramanga corre certo perigo ali também, né? Não é assim um desafio que ele leva um cara para uma armadilha onde ele tem o controle de tudo, né? Que quem fica no comando dele é até o anãozinho da Ilha da Fantasia. Sim, faz que uma espécie de mordomo. Faz uma espécie de mordomo, e eles têm até uma relação meio interessante assim. Também eles têm ali um acordo que né, ele leva os caras lá né, com a promessa de ganhar uma grana e caso vençam ele também ele herda a fortuna também dos Scaramanga, se os Scaramanga bater as botas, né? É até interessante, tem uns elementos interessantes assim, no filme, né? Só que... Ele acaba se perdendo em meio a uma série de outros elementos assim, que são jogados no filme. Mas assim, é muita coisa que às vezes você até esquece qual é a trama principal, né? Sim. Inclusive o filme poderia ficar só no duelo com o Bond, mas aí tem um lance lá de um aparelho lá que está em poder dos caras também, que tem que pegar, que fica em segundo plano também. Sim. O filme tem a direção novamente do Guy Hamilton, é o quatro filmes que ele dirige, e o roteiro tem o Tom Mankiewicz e volta o Richard Maybaum, que acho que deve ser o responsável aqui pelos momentos que o filme... se esse filme tivesse sido feito ali no início, na fase do Sean Connery, seria muito diferente. Porque tem bons momentos aqui, tem uns bons momentos, tipo uma conversa que o Scaramanga tem com o 007, né? Que ele fala pro 007 que eles são iguais e tal, né? Mas o 007 fala, por exemplo, que ele mata, mas é na missão e tal. Que até lembra o que o Michael Mann faria anos depois no Fogo Contra Fogo, né? Que papou assim o policial e o bandido, assim, né? Conversando cara a cara, e aí eles têm suas semelhanças. Tem suas semelhanças, simpatia. Exatamente. Mas tem uns bons momentos, mas depois fica perdido nas bobagens. Vamos usar as bobagens, né? Novamente, aqui o 007, né, pega carona em uma modinha da época, né? Aqui não vai tão longe quanto Viva e Deixe-se Morrer, mas
Em 1973 foi lançado Operação Dragão, né? Grande sucesso, estrelado por Bruce Lee e, nossa, o Kung Fu era um sucesso ali no Ocidente agora nessa época. Então, o que temos no filme, né? Temos uma escolinha ali de Kung Fu, Karatê, sei lá. Tudo que é Kung Fu, né? E, né, que o bonde é pego, desacordado aí pelos bandidos e acorda nessa escolinha, né, onde os caras querem meter a porrada nele. Não menor sentido, eles supostamente oraram para os caras matarem ele, sabe? Aí o bonde é auxiliado, né, por um oriental, né, que anda por lá com duas meninas lá que metem a porrada também. Dois estudantes. Enfim. E aí, só não chegou a como se transformar ele em chinês. Não. Né? Mas, pelo menos isso. Mas é essa parada, né? Aí aquela escola de artes marciais que sabe como é que é. Né, uns filmes assim ocidentais que você não consegue identificar qual arte marcial, porque... Até hoje, né, que, pô, na década passada teve o remake de Karate Kid que o Jack Chan era o professor. Karate Kid, que é Kung Fu. E depois dessa fuga da escolinha, né, de artes marciais, nós temos novamente, né, não, porque a perseguição de barco no filme anterior não foi o bastante. É que foi maravilhosa, né? Tinha que repetir, né? Então, nesse filme temos outra perseguição de barco, né? Mais sonolenta ainda, né? Que Nossa Senhora, desculpa, né? Que, pô, eles estão fugindo da escolinha. Então eles entram no carro. Só que, né, o oriental e as duas meninas, aí o carro sai, só que eles esquecem o bonde. Nossa, umas coisas que eu falo, assim, tem umas paradas assim que eu só posso definir como idiota, assim, gente, que, pô, não dá. Que justamente poderia até ter graça de uma paródia dos anos 7, né? Tipo, os caras estão fugindo, esquece o cara que eles foram lá resgatar. Porra, aí... Não. Aí o bonde tem que arrumar outro meio para escapar, né? Então ele pega um barco lá, né? E aí os orientais matam ele. Mas a perseguição é sonolenta demais, né? E enquanto isso, você já está sendo novamente reapresentado, né? Você está sendo reapresentado aquele personagem que surgiu no filme anterior, né? O J.W. Pepe. Está, né? O filme se passa na Tailândia. Ele está em férias com a esposa na Tailândia. Em paralelo a essa cena de fuga aí do bonde, a gente já vê, né, o personagem fazendo das suas. Nossa, que personagem insuportável. Preparando novamente para o segundo encontro dele com o bonde, né? No filme anterior eles não conversaram entre si, né? Foi apenas de longe, assim, ele ficou sabendo que o bonde era agente e tal, né? Nesse filme vai rolar meio uma parceria mesmo, que é assim, que medo, né? De nessa parceria aí, pô, esse aí vai ser o sidekick do bonde, ele vai voltar em todos os filmes. Não pegou, que porra. Ele vai parar numa concessionária, né? Onde o J.W. Pip está em um dos carros, né? Testando um carro. E aí o bonde pega esse carro, então começa... Leva mala. Nessa cena, o bonde está perseguindo o Scaramanga, né? O Scaramanga está fugindo nesse carro com o tal... O aparelho de... sei lá o que, aqueles caras. Enfim, sabe como é que é o filme do com uma Bond Girl na mala, que a gente ainda não falou dela, mas vai falar mais ali pra frente. Sim. E o bonde está no carro junto com o J.W. Peter perseguindo o Scaramanga.
E aí a fuga vai parar quando o Scaramanga entra dentro lá de uma garagem lá no meio do nada lá e o carro vira um avião. É isso. Bom, mas então vamos falar aí das mulheres do filme. Antes da principal, né, nós temos a amante do Scaramanga, que é vivida pela Maudie Adams, que tem uma história interessante, a 007, que ela vai voltar em outros filmes 007. Acho que é a única, né, Bond Girl. Não, é a única, né, que se repetiu, né? A única que foi Bond Girl 2 vezes. Sim, fazendo personagens diferentes, Sim. né? Que antes a gente teve a Eunice Gayson nos dois primeiros filmes do Sean Connery, só que fazendo Sim, a mas mesma é a mesma personagem. Mas o caso dela é interessante porque ela aparece como essa personagem e aí volta depois como outra personagem. Mas a Bond Girl principal aqui é a Goodnight, né? Sim. Vivida pela Brit Eckland. Que... Nossa, Não, porque... a Bond Girl mais burra. Pois é, né? Porque a Bond Girl, né, tem... Geralmente a gente tem, né? Umas mais apagadinhas, umas são mais memoráveis, né? A Goodnight, com certeza, é uma das mais memoráveis. Sim. Só que, por motivos que ela é muito burra. Não tem Bond Girl mais burra do que ela em toda a franquia. Pô, né? na época da Sessão da Tarde, é muito doido, porque é um clássico, né? A cena lá que o 007 tá lá mexendo no troço lá do laser lá, não sei o que, ela aciona o laser com a bunda. Isso aí é um clássico. E, pô, mas aí é aquela parada, né? Poxa, clássico, pô, é muito idiota, né? Porque assim, já seria coisa, né, se fosse uma personagem qualquer, né? Porque, pô, quem é tão estúpido? Mas super se ela fosse... Tipo, uma personagem assim do nada que o 007 encontra, tipo a Ursula Andress no primeiro filme, você ainda podia aliviar. Nossa, podia ser uma patricinha tonta aí. Sim. Que ele encontra. Mas o pior é que é uma gente. Pô, cara, você fica assim, nossa, como é que... Pô, eles estão empregando essa mulher estúpida, assim, totalmente tapada, como a gente, sabe? Nossa, é uma tentativa, assim, de fazer humor, mas... Pô, é muito idiota, assim, né? E ela sempre preferida pelo Bond, né? Ela é doida pra dar umas... Ela tá doida pra dar pro Bond e o Bond não... Sempre acontece algo para atrapalhar. Um exemplo de que esses filmes do Roger Moore viraram mesmo paródia da franquia, né? É comédia. É que nesse filme, né? Pô, esqueci de falar que durante a perseguição de carro nós temos até um efeito sonoro digno dos Trapalhões. Sim. Lembra quando ele... Durante a perseguição, o Scaramanga ele tem que fazer o carro saltar de um lado pro outro, né? Pular um rio. Aí faz aquele... Nossa. Que você, pô... Agora, né, assistindo os filmes do 007 na sequência, vem essa cena e fala, pô, que porra essa mesmo, nossa. Bom, mas então, né, vamos falar do momento mais decepcionante do filme, que é o embate final, né, do 007 com o Scaramanga, né. Então o 007 vai parar lá na ilha do Scaramanga e vai ser levado, né, ao ambiente que a gente falou antes. Sim. Para fazer o duelo com o Scaramanga. Mas assim, né, seria muito interessante não fosse o desfecho, porque você fica sem compreender assim o Scaramanga, pô, que parece um cara tão inteligente, mas muito burro, que quem seria burro de num labirinto ter um boneco
em tamanho natural do seu oponente. Deixaram lá. Esse boneco ele já é apresentado no início do filme, né? Sim. Que você... tá. Um efeito interessante o Bond lá é para o mostrar principal que rival dele, né? o principal rival dele. O sonho dele é levar o Bond para lá e matar o Bond. Mas no final, né, quando o próprio Bond está nesse labirinto, esse boneco também está lá. E ele confunde. aí os dois estão no labirinto lá. E o Bond arma de tal jeito, né, que o Scaramanga vai confundir o boneco, que pô, é tipo mesmo aqueles pôsteres em tamanho natural. Cedo. Assim. E o Scaramanga vai confundir com o Bond verdadeiro, vai atirar no falso e tomar um tiro do verdadeiro, assim. É um final muito besta. Muito busca. Assim, é muito perigoso, porque é um labirinto, tem os poço é espelhos, tamanho natural, tem os espelhos, então óbvio que correria o risco de confundir mesmo, assim, numa olhada assim relâmpago, você tá procurando o cara, assim, pô, foi assim. olhar de relação, óbvio que poderia acontecer, quer dizer, pô, ele é burro de manter esse negócio lá, né? Se fosse alguma coisa que o anão tivesse colocado lá e ele não soubesse, mas ele sabe que aquele negócio e aí é uma resolução muito idiota para um cara que é colocado no filme como, né, um rival, alguém equivalente ao James Bond, né? Exatamente. Novamente, né, aí esse foi o último filme que o Guy Ritchie dirigiu, e ainda bem porque a coisa já estava ficando repetitiva pra caramba, né, que no finalzinho, né, ali já tinha começado nos Diamantes São Eternos, né, que eles pegaram aquele lance que teve no Moscou contra 007, de um capanga, ficar pro final, aparecer e tentar matar depois que a coisa aparentemente já está resolvida. Quando vai chegar a coisa aparentemente, exatamente. Aí nos Diamantes São Eternos isso volta de uma forma idiota, com dois personagens idiotas, né, que são aqueles dois assassinos. Aí novamente no Vivo e Deixe Morrer tem, né, que esquecemos de falar do capanga do Cananga Mr. Big, que tem um gancho no lugar da mão, né? Mas dá pra ver perfeitamente que o cara tá segurando o gancho. Aí esse cara volta no final pra tentar matar o Bond. E novamente no Homem com a Pistola de Ouro a gente tem o patético ataque do Tatu da Ilha da Fantasia. Não vai lá tentar matar o Bond. Aí é preso dentro de uma... É umas cenas assim totalmente desnecessárias. E aí fica até repetitivo, né? Que você já sabe que ao final vai voltar, tá previsível e repetitivo. Bom, então esses dois filmes foram praticamente na sequência, um em 1973, outro em 1974, então teve o maior descanso da fase Roger Moore aqui, que foi de 3 anos, que então ele só voltou em 1977, com aquele que é o meu favorito dentre todos os filmes que ele fez, que é o 007, o Espião que Me Amava. É o mais bem filmado, que tem os ambientes mais maneiros e tal. Que é direção do Lewis Gilbert, que dirigiu 2 filmes da franquia que eu não gosto, que é o 007 Só Se Vive Duas Vezes, né, que o Connery vira japonês, que eu acho chatinho, e o que vem depois, o 007 contra o Foguete da Morte, que eu acho horroroso, que são 2 filmes, como a gente já falou no 007 Só Se Vive Duas Vezes,
São dois filmes meio problemáticos, meio desconjuntados, onde parece que Parece as uma coisas são colagem de cena, jogadas. assim, né? Essa Não tem assim, a trama amarradinha e tal. Parece uma sucessão de cena O aleatória. Espião que Me Amava, tá tudo muito certinho. No realmente. filme, tudo tá É direitinho. o mais arrumadinho, assim, né? Dos filmes dessa fase do Roger Moore e tal. Sim. Até as bobagens, tanto que é o único assim que eu não me lembro de nenhuma cena boba que me desagrade, coisa que me tira porque do assim, o filme. humor tá mais controlado, bobeirinha que tem assim, mas não chega a atrapalhar, né? Tipo, tem a hora lá que eles estão lá com aquele carro caindo nos pedaços, vai ver uma musiquinha mesmo. Mas assim, é coisa pequena que não chega a te tirar do filme, né? Eu Também. mesmo esqueci. Exatamente, bobeirinha assim que não chega a atrapalhar igual a gente vai falar mais pra frente em alguns outros, até mesmo alguns mais sérios aí, que às vezes tem umas bobagens que até te que parece que é uma te coisa tira que o do produtor filme, né? chegou e, nossa, o público precisa rir, tem que botar umas coisas assim aí. forçadas que não. Nesse humor tá praticamente assim no nível do Sean Connery e tal, assim. Sim. Tem algum humor que tá mais controlado, né? No roteiro temos o veterano Richard Menbaum e a entrada aí do Christopher Wood, que vai voltar no próximo horroroso filme. Mas, então, o 007, o Espião que Me Amava, ele tem um vilão legal, assim, que lembra assim, os vilões da fase do Sean Connery, que é o Carl Stromberg. E, aí tem uns ambientes legais que esse vilão mesmo vive num complexo marinho que lembra a base da Legião do Mal nos Super Amigos. E é muito bacana. Esse filme, o plano do vilão, ele parece um remake do plano do vilão do Só Se Vive Duas Vezes, que também é do Lewis Gilbert, né? Que no Só Se Vive Duas Vezes ele tinha, né, uma maior que capturava naves foguetes dos outros países. E aí o Carl Stromberg, ele tem um navio tanque que engole submarinos, né, das outras das nações russas e americanas. A mesma ideia, só que no mar. E funciona melhor que no Só Se Vive Duas Vezes. Maybe I misjudged Stromberg. Então nós temos aqui vários cenários legais, o Atlantis e esse navio tanque, que tem uma curiosidade. Stanley Kubrick teria dado palpites sobre a iluminação desse navio tanque. E assim, eu fico pensando, você não teria dado palpites sobre outras coisas também, que comparando esse com os outros dois filmes que o Lewis Gilbert dirigiu, tem cenas muito legais que eu não vi nada parecido nos outros filmes, que também tem a sequência no Egito, que eu acho muito bacana, que exatamente a iluminação é um dos pontos fortes da cena. Você vai ver, mesmo que não diretamente, mas às vezes ele aplicou, ele aprendeu nessa parte também. Porque é uma iluminação legal, sabe? A iluminação o Jaws aparece, o Jaws some. E a primeira aparição do Jaws, bacana. Nossa, assim, o Jaws, ele é tão legal quanto o Odd Job do Goldfinger, né? Um dos melhores capangas que já apareceu. E é uma pena que ele volta no filme. Pra estragar. No próximo filme pra estragar. Pra estragarem totalmente. Nossa, esse ele apresenta como vilão mesmo. E no final do filme ele não morre.
E se tivesse, se não tivesse voltado no filme depois, nossa, teria sido muito forte. Que o filme brinca com isso o tempo todo, que ele seria meio indestrutível. Sim, né? Mas a magia acaba no próximo. No próximo a gente fala disso. A gente comenta aí. Aí a Bond Girl, interpretada pela Bárbara Paz, né? A Anya Amazoff, comparando com as Bond Girls da fase Rosemont até agora, é uma das mais bem trabalhadinhas, Sim. tem uma história. Bom, até porque você vê outro personagem, eles botam, ela é agente, né, agente russa, né, coisa, e realmente ela se importa o filme todo como agente, né, ela não chega assim a Eles só falam que ela poderia ter sido um pouco melhor aproveitada, que no final do filme ela vira refém. Exatamente, a única escorregada é o final do filme que a refém ou mais, né? Ela poderia ter participado mais da ação. Que se você for pegar os filmes 007 até o momento, a única assim que teve seu momento de ação até o momento assim no final mesmo foi a personagem da Diana Rigg no Serviço Secreto de Sua Majestade. E a Anya, ela poderia ter tido, mas no final ela é a refém, fica presa lá o tempo todo enquanto rola a ação. Não tem nenhuma cena assim pra ela tentar escapar, alguma coisa. Os caras prendem ela naquela cadeira e ela fica presa. A representação feminina, assim, no 007 é bem problemática e tal, começa a mudar. Tem um ou outro personagem e tal, mas às vezes exatamente dão uma falhada nessas coisas assim, né? Que, nesse caso mesmo, ela é uma agente, e aí até que ela se porta como agente mesmo, né? Mas aí dá essa falhada, né? Que no final, não vira refém, né? O Espero que Me Amava também é o primeiro filme, né? Falamos na Diana Rigg, é o primeiro filme a citar a morte da esposa do Bond, né? Tem isso também. Tem que a Anya, ela está também atrás de vingança, que o Bond matou o namorado dela, assim, dela, que também era agente, né? Que também. no início do filme tentou matar o Bond. Ele, né? E aí, numa conversa entre os dois, ela cita, né, que ele foi casado. Sim, pela primeira vez lembrar. Porque assim, eu, na minha cabeça, né, não, era pra o 007 nem ser o mesmo personagem, né, nos filmes. Tipo, era pra ser, pra mim, alguém com a alcunha de James Bond, né? Mas, né, nos filmes, muitas vezes eles colocam como, né, uma continuidade mesmo, né? Tipo, é o mesmo cara, né? Então, realmente, não fazia sentido não mencionar, né? Que como a gente fala, né, no filme seguinte, né, a Serviço Secreto de Sua Majestade, né, aparece lá já o Sean Connery, né, perseguindo o Blofeld, mas aí não cita a esposa. Tipo, parece que ele tá muito puto com alguma coisa, mas não menciona a esposa, né? Aí essa é a primeira vez que lembram, né? Dois filmes com o Roger Moore que ela tá lá passando as coisas que ela sabe sobre ele, aí fala que ele é viúvo, né? Então, aí é a primeira vez que lembro. Aí daqui pra frente vai ter algumas menções aí, Pra terminar, outra curiosidade, né, nas Bond Girls, né, nesse filme aqui tivemos duas musas da Hammer, né, o estúdio lá que fazia os Drácula do Christopher Lee, tivemos duas musas da Hammer nos anos 70 aqui, que uma foi a Caroline Munro, né? Que trabalhou no Drácula, no Mundo da Minissaia e outros filmes da Hammer. Ela faz uma Bond Girl do mal aqui. Até aparece pouco no filme. O 007 nem tem tempo para pegar ela. Foi a Bond Girl que não deu pro 007. Que ela aparece na sequência de apresentação e logo depois ela já está tentando matar ele, né, ali na cena do helicóptero. Até uma das cenas mais legais do filme é que
todo 007, os vilões, resolvem matar o 007 logo, né? Eles nem fingem nada. Né? Aí aqui tem uma caçada que vai se sucedendo. Primeiro temos o Jaws num carro junto com os outros caras perseguindo ele. Aí depois ela vem num helicóptero. Aí o 007 nem tem tempo de conhecê-la melhor. E a outra é a Valerie Leon, do Sangue no Sarcófago da Múmia, de 1971, que é recepcionista no hotel. A curiosidade também que duas Bond Girls da fase Roger Moore também foram Simba Girls, né? Que a Caroline Moore esteve no a Viagem de Simba, o título original é Golden Voyage, né? E de 74, e a Jane Seymour do 007 Vivo Desde Morrer esteve no Simba e o Olho do Tigre. Sim. O Simba e o James Bond compartilhando a mulherada. Mas então, né, depois dessa belezinha que foi 007, O Espião que Me Amava, que é um filme ali que poderia estar tranquilamente na fase inicial do Sean Connery, um Roger Moore mais comedido, um pouco mais sério, né? Sem arrombos de palhaçada, menos gaiato. Depois dessa belezinha de filme... que ele tem arrombos de palhaçada mesmo, às vezes literalmente, mas mais pra frente a gente fala. Sempre que termina os filmes do 007, eles já anunciavam nos créditos finais o próximo filme que viria, né? Então, 007, Espião que Me Amava, 1977, mesmo ano que saiu Star Wars, mas 007, Espião que Me Amava, quando terminou, anunciava ali que 007 voltaria em 007 somente para os seus olhos. Não foi o que aconteceu, adiaram pela primeira vez, adiaram o 007 somente para os seus olhos para 1981, e em 79 o 007 voltou em 007 contra o Foguete da Morte, para pegar, como eu disse, né, assim, na fase Roger Moore, pegaram muita carona em modinhas da época. O 007 Foguete da Morte foi feito para pegar carona no sucesso de Star Wars. E do ponto de vista monetário, deu certo. Que durante anos o Foguete da Morte foi a maior bilheteria da franquia. Só foi superado em 1995 pelo 007 contra GoldenEye. Agora, né, como filme, né? Porra, ele é horroroso, né, cara? Parece, como você está falando, uma amontoada assim, de colagens e tal, de cenas, porque, sabe... 1001 maneiras de se matar. Primeiro que o filme é basicamente isso, né? Os vilões tentando matar o Bond de várias formas estúpidas. E é isso, não vai entrar assim. Aí é uma tonelada assim de sequências. O filme começa, né, com o roubo de uma espaçonave que tinha sido cedida, né, pelo vilão do filme. Ele mesmo, né, tinha cedido ao governo ali para uma exibição itinerante ali. Mas ele precisou, para o esquema dele, que a gente vai entrar em detalhes mais tarde. E aí o filme começa com o roubo dessa nave, que estava em cima que estava acoplada a um grande avião, mas ela estava com combustível, né? Então tem dois caras dentro dessa nave e roubam essa nave, explodem o avião lá com a turbina da nave, né? Quando eles escapam, assim, coisa de gênio. E aí o Bond
vai investigar esse roubo. E começa pelo próprio milionário, né? O vilão da vez, que é uma espécie de... É uma espécie de Elon Musk, né? Tipo Elon Musk. E é legal, né, que novamente, né, os vilões do James Bond carecem, né, eles carecem um pouco de embromar o Bond, de disfarçar um pouco mais. Sim. Porque o Bond vai lá investigar, ainda não tem nenhuma prova assim de que o cara esteja envolvido com nada, sabe? Mas é o Bond terminar de falar com o cara e o cara já manda alguém pra matar. Tipo assim, o cara é um ricaço, né, coisa assim. Aí chega o cara lá investigando e ele nem, tenta, disfarçar, né, enganar não, ele vai lá, já tenta matar, pronto, já se entrega logo. Já, né, que aí ele manda lá o oriental lá que trabalha pra ele lá tentar matar o Bond. Então, aí o Bond escapa e já sabe mesmo que o cara tá envolvido. Tá confirmado já. Então, esse filme, né, o Foguete da Morte, ele é, então, a partir daí, várias tentativas de se matar James Bond. Sim. E, ao mesmo tempo, também ele é uma viagem turística. Sim, ele vai passando em vários lugares. No filme do James Bond, ele viajou tanto. Ele passa por Veneza, passa pelo Rio de Janeiro. Né? Inclusive, antes, esse oriental tenta novamente matá-lo de uma forma ainda pior do que a da primeira vez. Aí esse oriental dança, né? E aí que o Jaws retorna, né? Sim. Que o milionário vai e contrata o Jaws para matar o James Bond. E a partir daí passa a ser várias tentativas do Jaws matar o James Bond, que aí eles vêm parar no Rio de Janeiro. Sim. Durante o carnaval. Claro, só faltou tá rolando futebolzinho também. Né? Isso tem no filme do Hulk. Isso no filme do Hulk que rolou isso, que tá rolando o samba e o futebol no mesmo lugar. E tem um camarada com a camisa da seleção brasileira. Aí só tem carnaval, né? Que tem a sequência lá do broquinho de rua que sai carregando os Jaws. Sim. Não sei como é que o cara vai carregar um cara daquele tamanho. E aí tem a sequência no bondinho, né, do Pão de Açúcar. A gente fala, né, que essa fase do Rosemont é mais comédia, né? Tem sequências aí dignas dos Trapalhões. E para deixar, mesmo, para confirmar isso, tem a ponta do alemão. Sim. Do programa dos Trapalhões. Faltou o Sargento Pincel. Nossa, faltou o Sargento Pincel, cara. O Sargento Pincel podia ter aparecido numa cena ali cooperando. Com o James Bond. Cooperando com o serviço secreto. Nossa, se aparece o Didi, então, sucesso. Aí você tá no Rio de Janeiro, aí de repente você já chega numa sequência que ele tá montado num cavalo com poncho mexicano. Sim, parecendo um cowboy de western italiano. Né? Esse filme, você se pega muitas vezes pensando, nossa, o que está acontecendo? Onde é que ele está agora? Parece essa fase de videogame. Sim. Aí... Ele vai passando por uma fase completamente diferente da outra. Não tem... Aí no Rio que o Jaws encontra um amor. O Jaws encontra um amor nesse filme. É aí que começa a acabar. Eles começam a querer usar o Jaws, né, como. Sei lá, como se fosse um maluquinho engraçadinho, sendo que o cara, sei lá, morde pessoas. Sabe? O cara é um matador, então. Não, porra.
Inclusive no próprio filme. Ele é contratado pra matar Bond. E dentro do próprio filme, né? Eles quase matam a Bond Girl que tá ali no Brasil, né? Com o Bond lá, tá lá quase mordendo a mulher no pescoço e tal. E aí no mesmo filme, aí poucos minutos depois, a Daí Jones encontrou a Aliás, mão. sobre essa Bond Girl rola outra lenda, né? Que essa Bond Girl aí, ela seria vivida pela atriz brasileira Adele Fátima, né? Pô, uma gostosa da época ali da Porno Chanchada. Mas aí ela teria sido vetada pela esposa do Roger. Isso tempo, pô. Não faz muito sentido pra mim, porque pra atuar com mulher gostosa, ele atua com esse tempo todo, né? Pra mim não faz muito sentido. Até pra mim é aquelas lendas que o pessoal faz de coisa, né? Que brasileiro, latino, não sei o que, vai virar a cabeça, eu não quero, sei lá, não duvido que isso seja real. Aí o bonde finalmente vai parar lá numa base de lá que mais parece um templo, né? Que ele é recebido lá por um monte de mulher, tem que brigar com uma cobra gigante. O filme é assim. Tipo assim, ele tava lá no Rio, aí daqui a pouco já tá, sei lá, descendo o Rio Amazonas. E aí vai parar nesse negócio que parece um templo. Dessas cataratas. Dessas cataratas. Aí, tipo assim, realmente, como se for, tem vários momentos que a gente tá vendo Foguete da Morte e você fica, o que é isso que eu tô assistindo? Finalmente, 007 nas estrelas. Chegamos no momento final para o qual esse filme foi feito, né? Que somos finalmente apresentados ao plano do vilão. Se você recentemente assistiu Machete Mata, você também conhece esse plano. Sim. Uma homenagem em Machete Mata rola uma homenagem a 007 contra o Homem da... Eu já ia misturar um... O Homem do Foguete. O Homem do Foguete. Esse é matador. Em Machete Mata rola a referência a 007 contra o Foguete da Morte. O objetivo do vilão interpretado pelo Mel Gibson é o mesmo do vilão aqui no filme. Que ele pretende destruir a Terra, né? E vai enviar uns poucos escolhidos em suas naves espaciais para viver numa estação que ele construiu no espaço. Se você já leu os quadrinhos dos X-Men, você conhece o asteroide M de Magneto. É uma coisa parecida, ele tem uma estação espacial. Uma espécie de Arca de Noé espacial, né? Que ele mantém incógnito dos satélites, tudo. O Garela não sabe que tem aquilo no espaço. Então eles já estão iniciando as viagens para lá. E o Bond consegue se infiltrar, ele e a Bond Girl da vez, que é tão apagadinho que nem vale a pena mencionar. O personagem bem apagado. Eles conseguem ir também, aí chegam nesse satélite, lá desligam, né, os sistemas lá, e o pessoal na Terra finalmente descobre aquela coisa lá no espaço. E, né, aí, né, temos
Aquele final característico de James Bond, né? Com a invasão à base dos vilões. É, porque os caras foram rápidos, né? Que é assim que eu conseguiram mandar uma missão espacial. Né? E então temos o momento Star Wars que temos, né, briguinha de laser no espaço, né? Que aí temos os seguranças do vilão e os agentes, né, lá da NASA, sei lá, brigando de laser no espaço. Nossa, quase dormi. Aliás, né, primeira vez que eu vi o Foguete da Morte, que passou, né, no Tela Quente, Sim, foi. Eu dormi na sequência né, depois que aparece ele vestido de pistoleiro mexicano. Sim. E só acordei no final dessa batalha no espaço. Eu dormi também. Inclusive eu tenho uma birra com esse filme, né? Porque ele foi exibido, né, naquele festival que a Globo fez, né? Com todos os filmes, né? Só que aí eu estudava de manhã. Os outros filmes passavam muito mais tarde, né? Acho que vocês passavam tela quente, que era mais cedo. Ou então em algum dia que eu não ia ter escola no outro dia, eu não sei. O Foguete da Morte ele passou no Tela Quente. Os outros passavam depois da programação da linha de shows, quase 11 exatamente, aí já era mais tarde. Aí como eu estudava de manhã, né, ficava muito tarde pra mim. Eu era criança, né? Ficava muito tarde pra dormir. Aí eu só pude ver o que passou no Tela Quente. Foi justamente o Foguete da Morte. Que mesmo quando eu era criança eu odiei. E inclusive tirei uma boa sonequinha também. Eu lembro quando eu acordei já tava lá no final, o bonde lá com a Bond Girl. E aí ainda temos a reviravolta do Jaws, né? Sim. Que quando ele fica sabendo que o cara pretende manter, né? Que o cara é um eugenista, né? Ele quer... e aí, né, o Bond chama atenção para isso, né? Já que ele tá lá, um cara que não tá nos padrões, né, do sujeito. Né? O sujeito só quer gente bonita no novo mundo dele. Então não tem lugar nem pro Jaws, nem pra namoradinha do Jaws, né? Que o Jaws agora é um cara apaixonado. Sim, tá apaixonado. Então o Jaws passa para o lado do James Bond e ajuda, né, a vencer, né, a deter o maquiavélico plano do vilão. Isso. É um filme muito bagunçado, onde várias vezes parece que você está vendo um filme diferente do outro, parece que você está vendo vários curtas do 007 que eles misturaram e transformaram num filme só. E aí, de resto, as reações são fracas, assim, é tudo muito burocrático. Bom, então em 1981, finalmente, sai o 007 Somente para os Seus Olhos, que é a estreia do John Green, que foi editor de vários filmes da franquia, inclusive o 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade. O Richard Menbaum novamente no roteiro, agora acompanhado do Michael Z. Wilson. E o John Green, ele vai dirigir todos os filmes do 007 nos anos 80. Os 3 restantes com o Roger Moore e os 2 do Timothy Dalton, todos são ele na direção. O Somente para os Seus Olhos, inclusive, você vê uma tentativa de fazer um filme mais sério, mais centrado e menos escalafobético, tipo foi o Foguete da Morte, né? Sim. Dentro da franquia de James Bond, até assim, um dos filmes mais simples, assim, não tem assim grandes cenários.
o vilão assim, tipo, não ter uma base. Tem um vilão, né? No final até tem uma tentativa de entrar no esconderijo do vilão, mas é um cenário natural, inclusive. Eu gostaria mais desse filme se aí não tivesse uns momentinhos que me tiram dele, né? Tem um papagaio, uma arara lá que fala demais, que me tira do filme sempre que aparece. O tom, exatamente, porque o tom do filme é mais sóbrio mesmo, mas aí tem esses momentos assim, fora do lugar, né? É algo que, assim, desde que o John Green assumiu, acho que ele vai tentando devolver a franquia novamente ao caminho que era no início, né? Ali nos filmes do Sean Connery, fazer um pouco mais... Mas provavelmente devia ter muita disputa com produtores, que ele só vai conseguir fazer isso mesmo nos 2 filmes com o Timothy Dalton, né? Que até são filmes que vêm mais no clima do filme com o George Lazenby do que com o que estava sendo feito antes. Porque, como a gente já falou, né, o 007 é uma franquia de estúdio e de produtores, né? Como a gente falou, tem os diretores lá, tem vários que se repetem, mas assim, você nem nota assim, tanta constância, né? Que às vezes tem uns que fazem um filme mais sério, mas faz um filme mais bobo, coisa e tal. Então você vê que com certeza tem muita influência de estúdio, né? Que não dá nem assim pra perceber muito assim, do estilo, né, pessoal, né, de cada um. Mas no caso do John Green, se você pegar os filmes, você vê que ele está tentando levar para o sério, e aí você vê que entra certas cenas assim que você percebe que tem interferência muito clara, assim, a interferência de produtor. Fica bem óbvio, assim, que... Fica muito óbvio. A cena final nesse filme mesmo, assim, nossa, assim, quando chega a sequência final ali, né, que entra aquela paródia lá da primeira-ministra, né? Parece que você saiu de um filme e começou a assistir o Lost Boys mesmo. Alguma paródia, assim, porque... Alguma sketch do Monty Python, nossa, assim. E aí exatamente, porque todo o filme você vê um tom mais sóbrio e tal. Sim. Aí aquilo ali é muito fora do lugar mesmo. É a cara mesmo de que é interferência de produtor. Pô, você tem que botar uma cena cômica aí. Aqui a gente tem novamente, acho que é a terceira Bond Girl que eles tentam desenvolver legal, né? Que tem uma história. A Melina Havelock, que é uma moça em busca de vingança, né? Que os pais dela foram assassinados. É uma personagem com uma história, assim, porque geralmente os Bond Girls não tem a sua própria história, né? E todo o filme, assim, tirando umas piadinhas, assim, que eles deixam. O filme é muito sério. Tem outros momentos legais, tipo, guardar a identidade do vilão principal, que aliás eu nem me lembrava quem era o vilão principal. Eu sabia que não era aquele cara de óculos, porque eu me lembrava da cena que o Bond dava um empurrãozinho no carro dele do precipício. Eu me lembrava que o vilão era outro. Aí comecei a me lembrar que era aquele sujeito ali que aparecia no início. Na fase Roger Moore é um dos melhores filmes. Sim, assim, apesar contando certas bobagens. Apesar da sequência da ceninha do final e tal, Aqui temos o Bill Conti na trilha sonora, que é uma trilha sonora mais oitentista.
Vai dizer também que foi o primeiro filme feito após o falecimento do Benadiri, que era o M desde os filmes do Sean Connery, né? Ele faleceu. Aí aqui, inclusive, não colocaram um M, onde fala com outros personagens. Um novo ator interpretado o M vai vir só no próximo filme. Mas, somente para os seus olhos, eu gosto de alguns vilões. Esse cara mesmo do Oclinhos até vai cedo demais, é um personagem interessante, vai ser meio psicopata. Bond Girl também eu gosto. É uma das minhas favoritas, mais legais, uma das mais legais lá. Aquela minha lá, aquela besta. A criança, ela tem uma besta, ela não é uma. Ela não é uma besta, né? Tem outras Bond Girls que eram uma besta. O Roger Moore, quando economiza nas gaiatices também, não fica tão porque mal. é isso, como o tom do filme é mais sério, aí ele também está mais controlado. Aí eu até gosto. O que começa a pegar aqui é a idade, né? E aí, eu acho que já dava para terem começado a pensar aqui na substituição do ator, que não convence tanto com a Bond Girl, que é a mais nova. Porque é aquele problema de Hollywood, né? No geral, coisa e tal, né? Geralmente eles sempre botam atrizes mais jovens, né, do que os atores. E aí o Roger Moore falou, um tempão fazendo ali, ele já tá mais velho, então já tá começando a ficar meio forçado. O Roger Moore, ao contrário do Sean Connery, novas, né, que saiu logo, apesar de depois ter voltado a fazer um 007 lá em 1983, né, quando já estava coroinha também. Eu acho que o Roger Moore teria feito James Bond até os 80 anos. Provavelmente. A gente está dizendo aqui, né, que essa fase estrelada pelo Roger Moore, né, tinha muita palhaçada, né? O James Bond virou várias vezes, parecia uma paródia de si mesmo. E não é que realmente nesse filme aqui literalmente resolveram vestir o Bond de palhaço. Nossa. Que é o 007 contra Octopus de 1983, novamente dirigido pelo John Green, com Richard Membal no roteiro. E 007 contra Octopus, se o filme anterior, o Somente para os Seus Olhos, era um filme mais sóbrio, com um roteiro até simples, né? Uma trama simples, e só assim no finalzinho terminava assim de uma forma bem bobinha. Nossa, o 007 contra Octopus é um dos mais bobos assim da franquia. É bobo ao quadrado. Sim, nossa. Eu ainda acho ele um pouquinho melhor que o Foguete da Morte. O Foguete da Morte é horroroso. Mas o Foguete da Morte me põe pra dormir. Mas quase que empata, porque também é bem. Pra começar também. Que, nossa, assim, é muita coisa que estaria melhor numa comédia. Aqui a gente tem o James Bond vestido de palhaço, né? Que para fugir da polícia ele tem que se vestir de nossa, palhaço. ele teve tempo de pegar roupa, maquiagem, tudo. E aí ele participa num show lá, onde, né, tem várias outras figuras. Sim, estão lá a ação final se dá no circo lá, né? E aí parte da ação final se dá no circo.
Aí ele quer ter uma bomba lá, ele quer avisar o pessoal, bom, mas ninguém leva a sério que ele tá vestido de palhaço. Tipo assim. E tem outras coisas, né? Pô, tem ele um monte de fantasiado coisa, de né? macaco. Sim! Eu não sei nem como explicar esse filme, gente. Assiste, simplesmente vai lá, assiste, porque Realmente explicar é aqui difícil de não tem explicar muito que a como. trama começa com uma disputa lá pelo ovos Fabergé e termina numa tentativa de explodir uma bomba durante um espetáculo de circo com várias celebridades. Tem muita coisa mais, né? Tem ele se pendurando nos cipós e dando berro do Tarzan. Pô, tem ele chegando na ilha da Octopus num submarino crocodilo. Que é um crocodilo, não. E não podemos esquecer que o James Bond trabalha para o serviço secreto inglês. E no final a gente tem o quê? Num balão com a bandeira Union Jack estampada. Pô, essa frase aí do Roger Moore, até tem uns legazinhos, como a gente já falou. Pô, mas no geral é muito sofrível mesmo. Mas é como a gente estava falando adiante, né? A Bond Girl principal aqui, nós temos de volta a Maud Adams, Sim. que ela, né, a amante do Christopher Lee Scaramanga lá no 007 contra o homem com a pistola de ouro. E aqui ela é a Octopus. Que o título em português não pegou. Que eu tinha a mania de botar, né? 007 contra não sei quem. Aí provavelmente o Octopus acharam que era o nome do vilão. Uma coisa assim. Igual Goldfinger. Aí botou as caras lá, o 007 contra o Octopus, mas o Octopus não é vilão. Em nenhum momento ela é vilão. O vilão aqui é o Kamal Khan, que tem uma sociedade com ela, mas ela está completamente por fora dos planos dele. Ela tem outras coisas ilegais, né? Mas nada a ver com assassinatos ou terrorismo. Explosão de bomba. E inclusive é outra personagem que tem uma historinha interessante, mas que depois eles na construção, eles carregam muito ela, no final. Ela vira refém, né? Já é meio tonto que ela tá ali com o Kamal Khan e nunca passou pela cabeça dela. É muito ingênua. Muito ingênua, né? Que o esquema da bomba, coisa, ela também estava junta lá com o pessoal. Nem né? Se o James Bond não avisa, vai pro espaço. Sim. Cara. E aí depois ela vira refém tradicional, né? Sim. Até engraçado, ela tem lá aquela ilha lá da Amazonas, sei lá, que tem várias mulheres lá que recebem treinamento, não sei o quê. E aí chega no final, você vê, e ela é só refém lá, com o vilão arrastando ela pra baixo pra cima, ela não faz nada, assim. Mas é aquilo que a gente falou que acontece com outros personagens, né? Tipo no Jamais São Eternos também, que a personagem depois no final fica tonta. A Octopus não chega a ficar tão tonta, mas não faz nada, né? No final. Dos filmes dirigidos pelo John Green, o 007 contra o Octopus é o que eu menos gosto. James Bond gritando feito Tarzan, o submarino crocodilo, a fantasia de macaco, o James Bond vestido de palhaço e todos esses momentos assim, durante todo o filme. Então, sinceramente... Realmente é muita palhaçada. Felizmente é o último assim. E depois temos o último filme que vai encerrar a fase do Roger Moore, que é o 007 na mira dos assassinos de 1985, que novamente, assim como Somente para os Seus Olhos, é um filme mais sério. Sim.
novamente dirigido pelo John Green, com roteiro do Richard Membaum. O maior problema do 007 na mira dos assassinos é o Roger Moore, que já estava ficando meio difícil comprar. Já está velhaco demais. Eu acho que nessa época eles já poderiam ter corrido assim, atrás de outro ator. Eu já tenho uma certa dificuldade com o Roger Moore no geral, né? Porque como a gente fala, principalmente nos filmes assim, né, que ele tá mais gaiato, porque é meio difícil comprar ele como sedutor quando o bonde dele é tão gaiato assim. Então eu já tenho uma dificuldade com ele no geral mesmo, né? Mas aí não é tão fácil acreditar, ele como sedutor como o Sean Connery. Porque o Sean Connery já tem aquela aura muito natural nele, né? Até quando ele tá mais velho mesmo, tipo ali em filmes como A Armadilha, né? Você acredita, sabe? Apesar da diferença de idade. Meteoro, em 1979, que é muito engraçado que o meteoro tá pra colidir com a Terra e ele jogando ali papinho pra Natalie Wood. Mas você até acredita, porque é o Sean Connery, né? Mas sei lá, o Roger Moore, eu acho que ele já não tem essa aura natural, assim, né? Como é natural pro Sean Connery, né? E ainda combina que os filmes, né, são os mais bobos da franquia, né? O bonde dele é mais gaiato, coisa, então é meio difícil levar a sério. Ele joga aquelas cantadas de pedreiro. Isso também, né? Eles, exatamente, o bonde dele também não tem, assim... não parece tão refinado, né? Então ele joga às vezes umas cantadas que você quer se pôs. Eu não caía nessa. Cara. Eles fazem uns comentários assim que... sei lá, que tem a ver com esse espírito dos filmes dele, que são mais galhofa, né? Aí já é meio difícil pra mim comprar ele como sedutor, né? Aí com a idade avançando fica mais difícil. Tava chegando aos 60 anos já. E eles em Octopus você já vê isso. Sim. Mas aí tá o problema. Que quando colocam a Bond Girl no 007 contra o Octopus, a Bond Girl é a moldeada. Que é uma mulher mais madura também. Madura, então, né? Já tinha sido já tinha sido quando eu era mais nova. Mas... Então, assim, combina e tal. Não fica uma coisa estranha. Né? Agora, tanto tem 007 somente para os seus olhos, quanto na mira dos assassinos, que aqui a Bond Girl é a principal, é a Tanya Robbins, que são garotas mais novas. São bem novas, você tá vendo ali, não sei que idade elas tinham lá, mas me parece ter 21 na casa dos 20, né? Pelo menos pra mim não me parece nem ter chegado nos 30. Então, assim, fica muito assim destacado a diferença de idade. O tiozão da Suquita. Aí, eu acho que principalmente aqui nessa época do filme, ela pra eles terem trocado a sabe? Já não tava dando, sabe? Já tá ficando... O Timothy Dalton já poderia ter assumido aqui. E novamente o Na Mira dos Assassinos tem o mesmo problema do 007 contra Octopus, que é a trama principal, que parece envolver muitas coisas, sabe? Começa com esquema de doping, corrida de cavalo. Sim. Aí, além disso, você tem citações a experiências genéticas nazistas, né? Sim. Que o vilão principal, interpretado pelo grande Christoph Walken, seria resultado dessas experiências, resultado, né? Aí aquela história. E depois você ainda tem o lance que ele quer causar terremoto no Vale do Silício. Sim, quer acabar com o Vale do Silício. Porque ele tem, né, uma companhia lá também, e aliado a outras companhias lá, né, de tecnologia, eles querem acabar com, né, o Vale do Silício, e aí só eles são seus fornecedores, né?
Então, exatamente, há umas tramas assim, parece que é um monte de subtrama, aí às vezes fica tudo assim meio mal desenvolvido, né? E aí acaba dando essa impressão, né, de coisa meio corrida, meio bagunçado. Mas esse filme aqui, eu ainda na fase Mu é um dos meus 3 preferidos. O Espião que Me Amava em primeiro, depois o Somente para os Seus Olhos. E aí, esse aqui é empatado com Somente para os Seus Olhos. Ele é meio bagunçado, mas também tem seus momentos. Tem uns momentos muito legais, tem umas cenas tem um tom de mais ação bem sério, legal. né? Também, não é E coisa. a dupla de vilão é muito boa. Pô, né, pô? Christopher Walken de vilão. Pô, vilão de James Bond também é sensacional. Nossa, aqui a gente tem o Christopher Walken fazendo uma matança, né? Que é muito legal. Matou muito. Matou pra caramba. Matou muito. E aí ainda A faz. contagem de copos dele, essa é a maior de todo vilão de Data Série. E ainda faz dupla com a Grace Grace Jones, né? Que é a Bond Girl do mal, né? Da namorada do vilão. Pô, namorada, segurança. Namorada, segurança. Que é muito foda. Ela é a namorada Bond Girl. E o Jaws ou o Tizop no mesmo pacote. Pô, foda. Porra, ela levanta o cara. Ela consegue erguer o cara. Ela consegue erguer o cara. É muito legal. Aí depois no final, né, ela vai passar pro lado do Bond, né? Porque, foi traída. Sim. E ainda vai ferrar com os planos do. Eu acho o personagem dela legal, né? Porque tipo, isso já é uma coisa que eles já tinham feito, né? Por exemplo, com a Pulse Galore, naturalmente, né? A Bond Girl do Mal que passa pro lado do James Bond. Sim, só que eu acho digamos assim, a trajetória dela mais legal, né? Que tipo assim, não foi, ela até foi, né, pega no James Bond, mas não é uma coisa tipo, a pica de ouro do James Bond se apaixonou. Não rola isso, né? Ela realmente não tem nada de passar, ela sabia de todos os planos, né? Ela tava lá junto. Ela só passa a ajudar o James Bond por vingança, porque o outro lá deixa ela pra morrer lá junto com. Né? Como a gente fala, a contagem de corpos é bem grande, então lá em determinado momento ele explode lá os negócios e foda-se se ela tava pra lá atrás do James Bond ainda, né? E não tinha voltado. Aí ela vai se vingar, né? Não é uma coisa, ficou boazinha. Temos a sequência final, que é muito boa também, que é o vilão, né? Só que o Walker ele tenta fugir no dirigível, aí o Bond vai atrás pendurado no dirigível, aí eles vão parar na ponte Golden Gate em São Francisco, o Bond prende o dirigível ali nas vigas da ponte, e o Christopher Walken vai ter que sair ele mesmo do dirigível para sair na porrada com ele em cima da ponte. Esse filme dessa fase, né, do Roger Moore tem mais ação, né? Eu acho. Mas que cena assim, escalafobética de ação e uma ação boa assim, acho que ele empata com o Espião que Me Amava. Sim. Tem aquele cenário que você vai se lembrar depois, onde ocorreu a luta final, coisinha, né? Que falta nos outros, assim. Sim, as outras vezes que é devendo. Não tem aquele gancho que tinha bastante nos filmes do Sean Connery. Exatamente. Pô, a franquia é uma franquia de ação, né? Tem o lance da espionagem também, é uma franquia de ação. E aí o problema é que na fase do Roger Moore, às vezes eles perdem muito tempo com as palhaçadinhas, né? Com o humor, e a ação fica meio preterida, né? Aí só alguns, assim, que tem coisa, e esse é um dos exemplos, né? Que tem um pouco mais de ação. Aí, como na mira dos assassinos, acho que o John Green consegue fazer
mais ou menos o que ele queria na franquia, que era devolver aquela seriedade que o Na Mira dos Assassinos não tem, assim, nenhuma sequência muito boba, assim, que te tira do filme. Não, o humor que tem é como já tinha no Sean Connery também, não tem assim muita bobagem não. E aí depois os 2 filmes que ele vai dirigir com o Timóteo Dalton é mesmo nessa vibe. É aquela parada também, filme, né, de mudança da época também, aí a gente já tá nos anos 80, né, cinema de ação nos anos 80 também, né, já ganha bastante força, né? O cinema brucutu, né, que é mais baseado na ação. Então, com certeza, eles, justamente, né, já estavam deixando de lado o humor. Então, você vê que não tem coisas como, por exemplo, acontece no Somente para os Seus Olhos, né? Pô. Que aí, chega no final, mete uma cena cômica aí. Saiu no mesmo ano do Comando para Matar, Rambo 2, A Missão. Exatamente. Aí você vê que... você vai sentir isso nos 2 filmes com o Timóteo Dalton. Sim. Na Mira dos Assassinos você já sente um pouco um foco assim, bastante na ação, né, na coisa e tal. E realmente na fase do Timothy Dalton e depois também do Pierce Brosnan também, você vai ver o foco assim, bastante na ação. Sim. Que é o que, assim, de uma forma diferente, nos bons filmes da fase Connery também. Esse foco na ação. Claro que, a linguagem da ação nos anos 60 é diferente dos anos 80 e 90, mas era um foco na ação. Ali nos anos 70, ali na coisa, parece que a franquia deu uma perdida, assim, você tem os filmes mais sérios, mas aí tem uns filmes cheios de bobagem. E esse humor também meio camp e tal. Acho que é a influência da série do Batman dos anos 60. Mas, então é isso. A fase Rosemont é isso pra mim, assim, é uma fase cheia de baixos e alguns altos. Sim. Entre 7 filmes, eu gosto bem de 3. Eu só gosto realmente de 3, aí tem outros medíocres e uns bem ruins. Pra mim, assim, é a fase mais datada do coisa, porque, assim, claro, todas as fases têm as marcas da sua época, né? Mas eu acho que a do Roger Moore é que envelheceu pior, né? E... aí é isso, tem uns bons filmes, mas no geral é bem sofrível. Bom, então falamos de todos os filmes aqui da fase Roger Moore. Próximo programa a gente volta falando dos 2 filmes do Timothy Dalton, né? Foram só 2 filmes, e aí nós vamos falar também dos 4 filmes do Pierce Brosnan. O podcast você encontra aí no site Cultura Papegô. Estamos em várias plataformas, né? Você encontra o CFMC no Spotify, na Apple, no Google Podcast, no Amazon, né? Que agora tem plataforma também de podcast. E várias outras aí. No YouTube também a gente sempre posta lá os episódios. Então, né, se você não está ouvindo no site, pode botar aí para seguir em alguma dessas plataformas. E é isso. O 25º filme do James Bond está para sair aí, né? O Sem Tempo para Morrer, né? Sem Tempo para Morrer. Aí aproveita aí para dar uma olhada aí nos filmes anteriores da saga aí, escolher os melhores aí.
quiser pular um izinho. pular, Se pular o foguete da morte, pode. Eu realmente não recomendo. Então, até o próximo episódio. Fui! Tchau. CFMC no cinema.